Olá, nesse vídeo nós vamos estar falando sobre noções de algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos, ele é vagamente inspirado na evolução biológica. A ideia então é que você vai ter um conjunto de hipóteses que nós vamos chamar de população e vamos realizar, nos algoritmos genéticos são realizadas operações nessa população para gerar uma nova população. E essas operações que são realizadas sobre a hipótese são operações denominadas mutação e recombinação, que seria o crossover, em português seria o cruzamento. Então é por isso que se diz que algoritmos genéticos é inspirado nessa evolução biológica. E esse processo de busca de hipóteses vai ser baseado então em gerar e testar. No algoritmo genético existe a maior probabilidade de que hipóteses melhores vão ser geradas ao longo do tempo, certo? E de maneira geral, algoritmos genéticos eles são importantes, eles são populares por diversos motivos. Um deles é que a evolução é conhecida por ser um método robusto e bem sucedido na adaptação dentro de sistemas biológicos. Então, ele é inspirado nisso. Existem hipóteses que têm interações complexas e é difícil você modelar elas em outras soluções de otimização. E além disso, o algoritmo genético ele é facilmente paralelizável. Então você consegue utilizar os recursos de hardware de forma mais eficiente. O problema que o algoritmo genético tenta resolver é buscar no espaço de hipóteses aquela hipótese que é melhor. O conceito de melhor hipótese vai depender do problema e você que precisa definir a avaliação das hipóteses. Então, para cada hipótese, você tem que saber avaliar, você tem que saber dar um valor atribuindo o quão bom é aquela hipótese. Isso a gente chama de fitness ou aptidão. Para cada hipótese, você vai ser capaz de calcular a aptidão dela, fitness, e idealmente, quanto maior o valor, melhor a aptidão, e quanto menor o valor, menor a aptidão, menor o fitness. Existem técnicas que fazem esse escalonamento de 0 sendo a pior e 2 sendo a menor, a maior, melhor, mas isso são outras técnicas auxiliares de algoritmos genéticos. Então, por exemplo, se a sua tarefa é aprender uma estratégia para jogar xadrez, a aptidão, o fitness, pode ser definido como o número de partidas que é vencida pelo indivíduo quando jogando contra outros indivíduos da população. Então, isso é definido de problema para problema. Esse algoritmo apresentado no slide foi tirado do livro do Mitchell. Então, a gente vai dar uma olhada item por item desse algoritmo para ter uma noção de como que funciona de fato um algoritmo genético. O algoritmo genético ele possui 5 parâmetros comumente utilizados. Fitness, que seria a própria função, é uma função que vai receber uma hipótese e vai retornar um valor. E esse valor vai representar a aptidão dessa hipótese. Quanto maior o valor, melhor. Quanto menor o valor, pior. A ideia é que, dado, por exemplo, 2 hipóteses, você vai aplicar a função fitness nas 2 hipóteses e você vai conseguir saber qual dessas 2 hipóteses é melhor. O segundo parâmetro fitness threshold é um limiar fitness, que é um dos critérios de paradas do algoritmo. A ideia é que quando você tiver uma hipótese que ultrapasse esse limiar do fitness, você pode parar o seu algoritmo, porque você encontrou uma hipótese que satisfaz o seu problema. P, o terceiro parâmetro ali, o P, é o número de hipóteses para ser incluído na população.
A gente vai ter várias gerações, cada geração vai ter uma população, e essa população é composta de uma quantidade P de hipóteses. A ideia é que nós vamos realizar operações dentro dessa população para gerar uma nova população, que seria uma nova geração. Tá? Um outro critério de parada do algoritmo genético é você definir o número máximo de gerações que o seu algoritmo vai executar. Ok? O quarto parâmetro R é a fração da população que vai ser substituída pela operação de crossover, que seria o cruzamento. Dado uma população, você vai o R vai ser a porcentagem dessa população que você vai realizar essa operação. Tá? Você vai realizar, por exemplo, em 50% da população, você vai substituir por novas hipóteses que são geradas pelo crossover. E o M, que é o quinto parâmetro, seria a taxa de mutação. As duas operações principais em algoritmo genético é o crossover e a mutação. O crossover, ele vai pegar 2 pais e vai gerar 2 proles, fazendo a combinação de genes. A mutação vai aleatoriamente selecionar um gene e vai fazer a alteração desse gene. Então, de maneira geral, esses são os parâmetros. Agora, antes de a gente seguir olhando passo a passo do algoritmo, vou apresentar um pouco mais uma visão geral do algoritmo genético. Então, esse gráfico mostra no eixo X, você tem as gerações. No eixo Y, você tem o fitness. Ao longo das gerações, é esperado que o fitness médio ele aumente. Então, cada geração é uma população melhor. Então, ali você tem 2 linhas. Você tem a linha tracejada, que seria o melhor, então, o melhor hipótese dentro da sua população, e a linha contínua seria a média. Então, veja que ao longo das gerações vai aumentando tanto o fitness médio quanto o melhor fitness dentro da população, até que eventualmente você atinge um critério de parada, que seria você alcançar um fitness que ultrapasse o limiar, ou então que você execute o número máximo de gerações. Lembrando que algoritmo genético é uma técnica genérica de otimização. A única forma de você modelar o seu problema dentro do algoritmo genético é por meio da codificação em bits, que vai ser a sua hipótese propriamente dito, e a sua função fitness. Então, você pode pegar qualquer problema que você queira otimizar. Se você conseguir codificar ele em bits, criar uma codificação e você criar uma função fitness para avaliar essa hipótese, essa é a ligação entre o algoritmo genético e o problema propriamente dito. Quando a gente diz de codificação, você pode usar qualquer alfabeto para representar uma hipótese, mas o mais comum, originalmente no algoritmo genético, é você utilizar o alfabeto binário. Então, você vai ter uma hipótese que vai ser uma sequência de 0 e 1. E você que tem que ser capaz de interpretar essa hipótese como uma possível solução para o seu problema. Considere esse exemplo. Você tem um problema das rainhas, que é um problema onde você tem um tabuleiro N por N e você deseja posicionar N rainhas de forma que uma não esteja atacando a outra. Tá? Uma rainha, ela ataca a outra quando elas estão na mesma linha vertical, horizontal ou diagonal. Certo? Então, na imagem você vê um tabuleiro 4x4 e você tem aquelas estrelas ali indicando as rainhas. Como que você pode, um exemplo de você modelar um problema, codificar um problema como uma sequência de 0 e 1? Veja que você
tem ali uma representação desse estado desse tabuleiro como 8 bits. Então, cada 2 bits você posiciona, seria a posição de uma rainha na vertical. Então, por exemplo, 0, 1 seria a posição 1. Então, se você considerar o primeiro lá embaixo no tabuleiro como sendo 0, a posição de cima como sendo 1, a posição de cima como sendo 2 e a posição de cima como sendo 3, você consegue representar de 0 até 3 utilizando 2 bits. E então você vai utilizar 2 bits para cada linha, para cada posição, para cada uma das colunas do tabuleiro. Então 0, 1 significa que a primeira rainha vai estar posicionado na posição 1 da primeira coluna, né? 1 seria a posição 3 da segunda coluna, 0, 0 seria a terceira rainha na posição 0 da terceira coluna e 1, 0 seria o valor 2, a posição 2 da quarta coluna. Então, essa é um passo importante do algoritmo genético. Seria você modelar o seu problema para você conseguir solucionar ele com um algoritmo genético. Bom, então, logo após os parâmetros, você tem ali 3 bullets, né? O primeiro é inicializar a população. Então, você vai criar uma população P aleatoriamente, tá? Uma população P com P hipóteses, tá? P maiúsculo, população P maiúsculo, que você vai gerar P hipóteses aleatoriamente. Existem outras maneiras de você gerar, por exemplo, gerar uniformemente, você pode gerar com tendenciosidade para regiões promissoras do espaço de busca. Existem várias maneiras de você gerar, mas uma delas é simples, você gerar aleatoriamente P hipóteses. Aí, no segundo bullet, você vai ter ali avaliar. Então, para cada hipótese H nessa população, você vai computar o fitness de H. E no terceiro bullet, você tem ali enquanto o maior dos fitness for menor do que o fitness threshold. Então, enquanto você não tem uma hipótese que pelo menos atinja ou ultrapasse o limiar de threshold definido, tá? Tem que tomar cuidado porque dependendo do seu problema, você pode colocar um limiar de hipótese que seja inatingível. E aí esse algoritmo estaria executando indefinidamente. Então é interessante você colocar também como garantia uma quantidade de gerações máxima, nem que seja um valor muito alto. Uma vez feito isso, você começa o seu algoritmo. Então, você vai criar essa população inicial P gerada aleatoriamente. E aí, o primeiro passo é você selecionar 1 menos R vezes P membros da população. Então, você vai selecionar uma parcela dessa população para você manter na próxima geração. Ok? Os operadores fundamentais do algoritmo genético é a seleção natural, a manipulação genética por reprodução, cruzamento e a manipulação genética por mutação. A gente vai ver daqui a pouco como que você poderia fazer essa seleção. Do jeito que está feito ali, o algoritmo atribui para cada hipótese, ele calcula o fitness e aí ele vai selecionar proporcionalmente aquelas hipóteses que têm maior fitness. Tá? Aquelas hipóteses que têm maior fitness, elas têm maior probabilidade de ser selecionada. Existem diversas formas de selecionar. Bom, no crossover, o próximo passo é que você vai agora fazer a operação de reprodução. Então você vai selecionar vários pares. Tá? Na verdade, você vai selecionar R, que é a porcentagem que vai ser substituída, vezes P, que é a quantidade da sua população, dividido por 2, porque você vai selecionar pares.
para você fazer a operação de reprodução. O que seria a operação de reprodução? Então você vai selecionar um par, certo? Que a gente vai denominar aqui de pais, e você vai gerar um cruzamento para gerar duas proles. Existem diferentes maneiras de você fazer esse cruzamento. Por exemplo, single point crossover é você pega ali dois pais, que seria o initial strings, tá? Você vai selecionar um ponto para fazer o cruzamento dentro desses dois pais, e aí você vai pegar a primeira parte de um pai e a segunda parte de outro pai e vai combinar. E aí você vai poder gerar dois filhos a partir dessa combinação. Aí você tem o cruzamento em dois pontos e o cruzamento uniforme. Dois pontos, você ao invés de gerar um ponto só, você vai gerar dois pontos para você fazer esse cruzamento dentro dos pais. E o uniforme seria você gerar uma máscara onde você vai os zeros pegar de um pai e os uns você vai pegar de outro pai. Aí você vai conseguir também novamente gerar duas proles. É importante notar que dependendo da codificação, você pode gerar proles que sejam ilegais. Então você tem que tratar isso no seu problema. Porque apesar de você codificar como zeros e uns, não são todos zeros e uns que sejam válidos para o seu problema. Então, dependendo do seu problema, você precisaria adaptar isso. Uma adaptação seria, por exemplo, você corrigir para a solução mais próxima válida, ou na hora de você fazer a operação de reprodução, você já fazer esse tratamento. Tá? Por exemplo, no problema de caixeiro viajante, você teria que tratar isso porque não existe todas as ligações entre todas as cidades. Então, seguindo, depois que você selecionou uma quantidade de hipóteses que vão se manter na próxima população, na próxima geração, no segundo passo você vai pegar a quantidade de uma porcentagem de pais para você reproduzir para gerar o complemento da próxima geração. Agora você vai realizar a operação de mutação. Então, a operação de mutação é aleatoriamente, você selecionar um bit de uma hipótese e aplicar uma operação de mutação, que seria, por exemplo, inverter aquele bit. Essa operação de mutação ela tem que ser uma porcentagem bem pequena. Mas assim, bem pequeno mesmo, assim, menos de 1% idealmente. Porque se você faz o uso exagerado, você vai reduzir a evolução a uma busca totalmente aleatória. Então, se você coloca uma porcentagem muito alta de mutação. Agora, voltando para a seleção, você faz a seleção natural em duas etapas, né? Você vai escolher quais são os pais para reprodução, então você vai ter que selecionar os pais para fazer a operação de crossover, e você vai precisar selecionar os pais que você deseja manter na próxima geração. Então, como que você seleciona? Eu vou dizer aqui como que seleciona para os pais, mas esse princípio seria o mesmo para você selecionar quais hipóteses você vai manter na próxima geração. A seleção existem várias maneiras. Essas duas mais conhecidas são você selecionar por roleta ou você selecionar por meio do torneio. O método da roleta seria você criar uma roleta onde cada hipótese tem a proporção de acordo com o seu fitness dentro dessa roleta. Então, quanto maior o valor daquele fitness da hipótese, maior a porção que ela tem na roleta. E aí você está dando, então, uma maior probabilidade de ser escolhido para aquelas hipóteses que têm maior aptidão, maior fitness. Uma maneira de você implementar isso seria, por exemplo, você somar todos os fitness dos cromossomos dessa população. Aí você vai gerar um número aleatório de 1 a t. E aí você vai retornar o cromossomo cujo fitness acumulado é igual ou maior que n. Então você está dando uma chance de ser selecionado que é proporcional ao fitness. Por exemplo, na primeira linha você tem os cromossomos, então são 6 cromossomos. Na segunda linha você vai ter os fitness associado a cada cromossomo,
Então, por exemplo, o cromossomo 1 tem o fitness 8, o cromossomo 2 tem o fitness 2, o cromossomo 3 tem o fitness 17. Na terceira linha, você vai fazer a soma acumulada dos fitness. Então, no 1 você vai ter só 8 porque não tem nenhum anterior a ele. No 2 você vai calcular o próprio fitness, que é 2, mais a soma acumulada anterior, que é 8, vai dar 10. No 3 você vai somar o 17 ao 10 acumulado. No 4 você vai somar o 7 ao 27 acumulado, que vai dar 34. Então, você vai gerar um número aleatório entre 1 e o máximo das somas acumuladas, que no caso seria 49. Quando você gera, por exemplo, o valor 23, você vai ver de quem pertence essa porção do 23. Então, esse 23 aí vai pertencer ao cromossomo 3. Então, ele que é o cromossomo selecionado. Ok? O método do torneio, existem algumas variações também, mas de maneira geral a ideia é que você vai selecionar aleatoriamente uma quantidade K de indivíduos, tá? Pode ser em geral 2 indivíduos ou 3 hipóteses, e você vai fazer um torneio entre essas K hipóteses. Então, isso significa que você vai selecionar aquela hipótese que é a maior entre essas K. Então, olha esse exemplo. Se eu coloco K igual a 3, eu vou selecionar 3 hipóteses. E aí eu vou fazer um torneio entre essas 3 hipóteses selecionadas aleatoriamente e vou selecionar somente aquela hipótese que é a maior entre essas 3. Então, existem algumas variações, mas essa é a maneira geral de você implementar o torneio. E a gente tem a seleção, e você também vai usar essa seleção para dizer quais hipóteses que você vai manter sem alteração para a próxima geração. Aqui existem algumas abordagens, por exemplo, elitismo. Elitismo seria você ordenar de acordo com o fitness das suas hipóteses e você selecionar aquela porcentagem melhor. Isso seria elitismo. Isso tem suas vantagens e desvantagens, tá? E tem outras formas, como proporção do fitness, que é o que está sendo feito aqui nesse algoritmo do Mitchell. Você tem outras também, você pode usar torneios e coisa e tal. Uma vez depois da mutação, aí você vai ter gerado de fato uma nova população. Então você vai gerar, agora você mudou de geração. Essa população que você gerou é uma nova geração. E você faz novamente de novo, que é avaliar para cada hipótese da nova população, você vai computar o fitness. Tá? É importante frisar que o fitness, a codificação seria como que eu consigo modelar uma solução para o meu problema como uma codificação binária, que seria o algoritmo genético que a gente viu, e o fitness seria como que, dado uma codificação binária, eu consigo avaliar se consigo dar uma nota de aptidão para aquela hipótese. E essas são as duas coisas mais importantes de um algoritmo genético. É você codificar e você fazer a sua função fitness. Tá? É interessante que a função fitness deve refletir o valor do cromossomo de uma maneira real, assim, para você saber quanto que você evoluiu, quanto que uma hipótese é melhor que a outra. Bom, e é isso, pessoal. Espero que com esse vídeo tenha sido possível ter uma noção de como que funciona o algoritmo genético.